Olá, eu sou o Padre Francisco Ivan de Souza, sou pároco da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, Ceará. E nós continuamos fazendo a reflexão dos questionamentos, das perguntas, das interrogações que foram feitas nas formações sobre a terceira edição típica do Missal Romano. Então, nós tivemos dois encontros, um na Faculdade Católica, também aqui na Paróquia Santuário de Fátima, e vamos continuar com esses encontros em outros lugares. E uma das perguntas foi sobre os ritos iniciais. E sobre os ritos iniciais, foi perguntado como é a procissão de entrada, a procissão de abertura. Como é que a gente deve fazer? Porque uma paróquia faz de um jeito, outro lugar faz de outro. Como a instrução diz? Então, nós temos aqui o texto oficial da terceira edição típica do Missal Romano, a instrução geral, e que todo mundo deve ter esse documento. Toda a equipe de liturgia, todo o pessoal que trabalha, para que possamos assim alinhar esses ritos iniciais, a procissão de entrada, essa abertura, procissão de abertura. Tem vários nomes, né? Então, nós vamos, nos ritos iniciais, o número 120 vai nos ajudar até o 122. Do número 120, aqui na instrução geral, até o número 122, nós vamos compreender como é a procissão. E até a questão da cruz, não é? Que nós vamos também fazer uma reflexão. Talvez não agora, mas no próximo vídeo. Né? Diz assim, o número 120. Então é sobre a organização. Como é que nós vamos nos organizar? Diz assim, ó, reunido o povo, o sacerdote e os ministros, revestidos das vestes sagradas, encaminham-se ao altar na seguinte ordem. Então vamos observar. Que ordem é esta? Primeiro, o turiferário, com o turíbulo aceso, quando se usa incenso. Segundo, os ministros que portam as velas acesas, e entre elas o acólito ou outros ministros com a cruz. O terceiro, os acólitos e os outros ministros. O quarto, o leitor que pode conduzir um pouco elevado o evangeliário, não porém o lecionário, e o sacerdote que vai celebrar a missa. Então vejamos, aí a caminhada, a procissão de abertura nos ritos iniciais tem esta organização. Primeiro, o turiferário, com o turíbulo aceso. O segundo, os ministros que portam as velas, e entre eles o acólito ou outro ministro com a cruz. Depois, os acólitos e outros ministros. Quarto, o leitor que pode conduzir um pouco elevado o evangeliário. O evangeliário é o livro mais importante da liturgia. Como é importante o evangeliário. Tenha muito essa atenção. O maior não é o missal, mas o evangeliário. E o quinto vem o sacerdote que vai celebrar a missa, né, que a gente diz, o presidente da celebração. Então, esta ordem é muito importante. Turiferário, ministros que portam as velas, e aí a cruz no meio, os acólitos e outros ministros, o leitor com o evangeliário, nunca com o lecionário, e o sacerdote que vai celebrar a missa, que vai presidir a celebração. Continua o texto, né, desse número 120. Quando se usa incenso, antes de iniciar a procissão, o sacerdote põe incenso no turíbulo, abençoando-o com o sinal da cruz, sem nada dizer. Olha o número 121, que é que diz. Enquanto se faz a procissão para o altar, canta-se o canto de entrada. Então, nós vamos observar aqui a organização dos ritos iniciais na procissão de entrada. E aí você volta, a partir do número 121, o canto, mas você vai observar também, conferir os números 47 e 48 da Instrução Geral do Missal Romano, para saber se estamos harmonizados, alinhados.
O número 122 é interessante. Diz assim, ó: chegando ao altar, o sacerdote e os ministros fazem inclinação profunda. Inclinação profunda. A cruz ornada com a imagem do Cristo crucificado, trazida eventualmente na procissão, pode ser colocada junto ao altar, de modo que se torne a cruz do altar, que deve ser uma só cruz. Caso contrário, ela será guardada em lugar adequado. Os castiçais são colocados sobre o altar ou junto dele. O evangeliário seja colocado sobre o altar. Que informação ou que informações importantes, né? Então nós vamos ver aí toda uma organização do número 121 ao 122 da procissão de entrada. Então, que cada um de nós tome essa consciência. Vá lá na instrução e olhe esses números, o 121 ao 122, e você vai compreender muito mais e ajudar a sua comunidade. Ajude a sua comunidade a celebrar bem. Até o próximo encontro, com a graça de Deus.